Pois bem, estamos de volta para a segunda parte do programa Resenha Semanal e agora para olharmos para mais uma notícia que fez a semana, a questão do projeto das autarquias provinciais que vai à auscultação, e agora contamos também com a presença do Dr. Filimão Soares, que vai ajudar-nos, portanto, a interpretar esta questão. Boa noite, bem-vindo, Dr. Soares. Boa noite. O que é que lhe parece esta questão? Será que as partes irão aceitar os resultados desta auscultação ou eventualmente poderá surgir daqui mais algum barulho? Muito obrigado, muito boa noite aos colegas do painel, boa noite Hermínio, boa noite telespectadores da prestigiada televisão Miramar. Entrando diretamente para a questão que colocam, eu penso que, como tenho tido a oportunidade de dizer em vezes anteriores, há muita coisa que se diga relativamente ao projeto recentemente submetido pela RENAMO Assembleia da República sobre as autarquias provinciais. Dentre os vários problemas que se podem mencionar, eu vou me concentrar em dois. O primeiro tem a ver com a questão da razão de ser deste projeto. Num dos artigos que tive a ocasião de me ater a ler, há referência de que parte dos órgãos previstos para liderarem estas autarquias provinciais ou os conselhos provinciais, portanto, vão ser designados tendo em conta o acórdão do Conselho Constitucional referente às eleições de 15 de outubro de 2014. Se assim for, estamos a dizer que pretendemos fazer um arranjo para um problema que, afinal, não é um problema de vazio legal em Moçambique, é um problema de arranjo político. Ora, seria uma situação muito perigosa se isso prevalecer, se da auscultação a que se refere resultar que há uma maioria que concorda com isso. Penso que serão consultadas universidades, particularmente as faculdades de Direito, outros jurisconsultos da praça. Espero que a Assembleia da República tenha condições financeiras para ouvir também escritórios conceituados de juristas, consultores ou advogados, e por que não, se calhar, outras sensibilidades também da área das ciências sociais, aqueles que mexem com economia, com sociologia, antropologia e outras áreas que estão, portanto, previstas neste documento. Se o problema for o de dizermos que não concordamos com o acórdão do Conselho Constitucional, temos que ser firmes nessa discordância e procurarmos mecanismos para que o conteúdo desse acórdão seja alterado. Nomeadamente, se entendermos que temos prova bastante de ter havido fraude nessas eleições, no sentido de lutarmos para que elas ou sejam anuladas, repetidas, ou uma outra forma qualquer, mas que não seja de primeiro recusarmos o acórdão e depois, quando fazemos o arranjo político via legal, já concordamos com o acórdão. Daí que até o alegamos para dizer que é com base nele que vamos fazer a colocação de alguns titulares de alguns órgãos destas autarquias provinciais. A segunda questão que eu aponto é, digamos, toda uma carga política que está subjacente à submissão deste projeto à Assembleia da República. Se nos lembrarmos, em várias declarações, o líder da RENAMO tem dito que a ideia não é que este projeto seja discutido, é ser aprovado ou chancelado. Aqui não resisto a chamar a colação as palavras proferidas num debate de rádio em que eu tive a ocasião de estar também, do presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, na pessoa do Tomás Vieira Mário, quando dizia que a Assembleia da República não pode ser confundida com um cartório notarial. Portanto, não podemos mandar documentos à Assembleia da República para serem carimbados ou assinados. Os documentos, quando dão entrada na Assembleia da República, tendo em conta a capacidade instalada dos nossos deputados, há de ser desenvolvida uma discussão. E se tratando de um assunto que se entendeu ser complexo, e eu acho que nisso os nossos deputados estiveram bem, a Assembleia da República esteve muito bem ao concluir que o assunto é de tal complexidade que era suposto, melhor, é suposto, porque vai acontecer, que o documento seja disponibilizado ao público para que possamos dar todos nós as nossas opiniões. E vai ser com base na colheita dessas opiniões, naquilo que for a tendência da maioria, que a Assembleia da República entenderá do mérito ou do demérito desta proposta. Portanto, são estas as duas questões essenciais que eu aponto para este documento. Há muitas outras de caráter estrutural. Sob o ponto de vista do relacionamento que haveria entre estas autarquias provinciais, as atuais autarquias, eu sou funcionário municipal, sou funcionário público do Conselho Municipal de Maputo, percebo muito bem das dificuldades que temos, não só ao nível do município de Maputo, como ao nível de todos os outros municípios ao nível do país, desde que foi introduzida a autarcização em Moçambique, que os municípios ainda enfrentam problemas
naquilo que seria a consubstanciação do seu papel, para aquilo que são, digamos, as tarefas que lhe cabem à luz da lei e quadro que lhes cria. Estava a falar da questão do saneamento básico, a questão da recolha de resíduos sólidos, por aí fora, que não se pode dizer que é demérito de algum partido que teve a sorte de ganhar as últimas eleições. Não há partido nenhum que tenha um registro de que tenha conseguido desencadear com 100% de sucesso as tarefas que lhe são impostas agora. Ora, se estamos a dizer que as autarquias, nas suas atuais dimensões, com as atribuições e competências que lhes são atribuídas por lei, não consegue levar a cabo a 100% o seu papel, o que será então das autarquias com maiores dimensões que as atuais? Se quiser que eu conclua só esta parte, é que os processos de evolução de uma determinada povoação para passar a vila ou para passar para o município têm sido acompanhados pelo Ministério da Tutela, que é o Ministério da Administração Estatal, que emite um conjunto de pareceres ou recolhe um conjunto de pareceres relativos a questões de ordem econômica, social, por aí fora, daquela povoação. No sentido de, havendo material consubstancial que justifique, e depois procura-se propor, portanto, a elevação daquela mesma povoação à categoria de vila, cidade, município, por aí fora. Não tenho informação que tenham acompanhado este projeto, pareceres deste Ministério. Mais do que isso, existe uma componente que está muito associada à criação dessas autarquias provinciais, que é esta questão de natureza fiscal, de onde se diz que parte dos valores resultantes dos recursos naturais existentes nessas tais províncias que se pretende transformar em autarquias provinciais, uma determinada percentagem delas deverá reverter para essas mesmas autarquias provinciais. A questão é, terá sido tido e achado aqui também o Ministério de Economia e Finanças, na sua componente da autoridade tributária, para se pronunciar sobre... Vamos aprofundar estas questões todas. Se me permitir terminar só um segundo, para referir que, a pretendermos que seja uma lei, porque as leis têm tendência abrangente, a lei não se pode referir a um determinado número de províncias, teria que se referir a todas as províncias. Portanto, a carga de que se trata de um arranjo político dominou muito este projeto. Vamos aprofundar este assunto, portanto, ainda ao longo deste nosso debate, até porque, na esteira daquilo que falou, portanto, o doutor Soares, eu gostava de pegar também o pronunciamento esta semana, portanto, da Ordem dos Advogados de Moçambique, quando olha para esta questão e analisa esta questão e afirma que esta questão não é uma questão, portanto, ou melhor, mais do que um assunto jurídico, este é um assunto eminentemente político. E o Dr. Filimão Soares também olha para aqui, praticamente da mesma perspectiva. António Muxanga, gostava de ter o seu parecer, se concorda com este ponto de vista, portanto, da Ordem dos Advogados de Moçambique, que este assunto não é, portanto, um assunto, diga-se, de todo jurídico, mais do que jurídico, é um assunto que tem um quinhão, portanto, político e que deve ser resolvido do ponto de vista político. Sim, a questão de fundo, efetivamente, o que leva à criação das autarquias provinciais é uma questão política, é questão de encontrarmos solução à tensão política que nós temos no país, derivado do fato das pessoas que tomaram posse como dirigentes deste país não terem ganho as eleições. Isto ficou muito mais que claro. E depois há uma outra questão. Sabe, quando eu fui detido e pedi saber por que fui detido, quais foram as normas que a presidência seguiu quando o Procurador-Geral da República se demitiu, porque o pedido do Procurador-Geral da República foi de que devia-se quebrar a imunidade para eu ser ouvido. Lamentavelmente, em vez de se quebrar a minha imunidade, fazer um ofício para o Procurador-Geral, quebrou-se a minha imunidade sem seguir os trâmites legais e fui entregue a polícias. E já na cela comunicaram ao procurador que já está detido. Eu disse, não é isso que eu mandei fazer. Eu preciso da deliberação do Conselho do Estado que retire a imunidade para ser ouvido, porque até aqui há presunção de inocência. Começou o debate jurídico e nunca fechava. Porque ele não queria participar nessa festa suja, preferiu ser exonerado. Foi exonerado. Aconteceu o que aconteceu. Com a ajuda dos meus advogados, pedimos a deliberação do Conselho do Estado. Quantos membros do Conselho do Estado votaram? Quantos é que se abstiveram? Quais é que foram contra? Que discussão! Constatou-se que não havia nada, porque efetivamente não houve nada lá feito. Juridicamente, não se fez nada. Acionamos o Tribunal Administrativo, para o Tribunal Administrativo, nas suas funções nobres
de verificar o que acontece nas instituições da natureza da Presidência da República agir. A resposta que o Tribunal Administrativo me traz é que não pode se pronunciar porque aquela questão da minha detenção é política. Quer dizer, sou detido por questões políticas, depois sou entregue aos tribunais. Como é que essas coisas se articulam? Portanto, quando há carga política, efetivamente é preciso trabalhar tendo em conta que há carga política. Eu quero reconhecer que este projeto efetivamente tem carga política. Então tem que se encontrar os mecanismos jurídicos que satisfaçam a vontade política. Há uma questão que o Dr. Soares levanta aqui muito bem, do nível da autarquia. A autarquia de nível distrital já existe. A cidade de Amatola é um distrito. A cidade de Xaxai é um distrito. A cidade de Inhambane é um distrito. A cidade de Beira é um distrito. Quilimane é um distrito. Nampula cidade é distrito. Tete é distrito. Pemba é distrito. Lixinga é distrito. Portanto, a questão de distrito podemos ultrapassar. Prevendo a lei que tem que se criar a autarquia de nível superior, depois desta autarquia de nível distrital, só podemos passar para a autarquia de nível provincial. As condições que impõem à unidade de pensamento das pessoas que vivem naquele local, de que aquelas províncias devem ser dirigidas, efetivamente, pelas pessoas indicadas pelo candidato que foi declarado vencedor nas eleições gerais do dia 15 de outubro. Então, é só questão de ir buscar o edital do apuramento provincial e vamos descobrir quem ganhou. Então, essa pessoa que terá que indicar as pessoas que deverão indicar os presidentes do Conselho Provincial. Transitoriamente, tendo em conta que nós queremos resolver essa questão. Por que uma parte do país? Porque mesmo quando se criaram as primeiras autarquias, não foram abrangentes. Hoje, na Mahacha, a capital é autarquia. A questão que se coloca é, o que é que na Mahacha tem superior a Maracuene? Para a vila de Maracuene não ter estatuto de município. A vila de Bela Vista não ter estatuto. Quer dizer, aqui há todas as nuances. O que o governo diz é que as autarquias devem ser feitas em cascata. Quer dizer, então é um processo. Então, acredito que o proponente também entendeu que tem que ser processo. As primeiras províncias serão autarquias de nível provincial, são as 6. Vai ficando por fora Cabo Delgado neste momento, Maputo, Gaza e Inhambane, querendo, nos próximos anos, também vão entrar. Então, a lógica aqui é a mesma que norteou que algumas capitais distritais deste país fossem autarquias e as outras não fossem autarquias. José Manuel, a sua apreciação em relação a esta mesma questão? Bom, na verdade, estamos aqui perante um projeto eminentemente de natureza política e que tenta encontrar uma solução jurídica e que já foi depositado à Assembleia da República. Eu penso que é de justiça que a Assembleia da República busque outros saberes, não só dentro daquilo que são as suas capacidades lá instaladas, como bem disse o Dr. Soares, mas também encontre subsídios que existem efetivamente no plano nacional. Temos várias instituições, quer de ensino ou não, que podem dar melhores subsídios, porque este projeto, sendo de natureza política, em algum momento, não é necessariamente uma contradição, mas só que há aspectos que precisam de ser esclarecidos, quer na relação das autarquias provinciais com os demais órgãos já existentes, porque eu penso que quando nós olhamos para o artigo 273, não é? Que diz que foi citado no mesmo projeto, não é? Que abre esse espaço. Portanto, é preciso encontrar como implementar essa questão das autarquias. Não basta apenas dizer que, bom, podemos passar para autarquias superiores, mas é preciso sentarmos, estudarmos, não é? Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de funcionamento, do ponto de vista da relação desta nova entidade a ser criada, que vai ser criada, com aquilo que já existe,
inclusivamente, aferirmos de tudo a constitucionalidade de todos esses aspectos. Portanto, eu penso que não é uma ideia que tem que se sentar e vamos aprovar porque é uma questão de natureza política. Não, é natureza política, mas temos que sair do campo político para entrarmos no campo jurídico. E aí, sim, temos que olhar palavra por palavra, artigo por artigo, se essas mesmas propostas não ferem outras questões. Porque eu acredito que há muita coisa que tem que ser revista naquele projeto. Por exemplo, esta questão, como dizia, da nomeação, etc. Depois há uma outra questão. O espírito que está por detrás do próprio projeto é que supõe-se que tenha sido das províncias onde o Aranamo ganhou. Mas se nós formos a ver, existe uma outra província que é Niassa, que não estava incluído ou que não está, segundo o acordo do Conselho Constitucional, naquela província, a Aranamo não terá ganho as eleições. Então, por que é que Niassa tem que entrar e por que é que Maputo não pode entrar ou por que é que outra província? Então, são essas questões que devem ser esclarecidas. Primeiro, termos qual é o espírito por detrás deste mesmo projeto. Segundo, eu li assim a diagonal o próprio projeto. Há coisas que de facto é preciso serem muito bem pensadas, de facto é preciso serem analisadas com todo o cuidado. Está a referir-se ao que exatamente? A questão da relação da própria autarquia, primeiro com as autarquias já existentes, se deixam de existir ou como é que vai ser a articulação, a relação desta autarquia com os ministérios já existentes. Estamos a falar do Ministério da Economia, Ministério da Administração Estatal, ou outros órgãos existentes. Depois, se nós vamos criar uma autarquia provincial, todos nós sabemos que o presidente do município da Matola, o presidente do município da Maputo, é eleito, não é? Ora, se o país caminha para a autorização provincial, não é? Eu acho que poderíamos encontrar, mesmo formato, de voltarmos a eleger o presidente daquele município provincial. É uma das saídas, não quero dizer que seja esta, mas são questões que devem ser vistas em sede própria, que devem ser vistas com os subsídios de vários saberes, como disse o Dr. Soares, disse bem, que há muita coisa que tem que ser vista, e a auscultação recomendada é muito pertinente para que, de fato, a Assembleia da República reflita o sentimento da verdade, não apenas o sentimento político, porque, pronto, é uma questão de cariz político, mas também a questão de cariz política não pode ir contra as leis. Pois, Soares. Eram só dois pontos que eu queria arrematar ou tentar oferecer alguns esclarecimentos, espero que sirva. A primeira tem a ver com a referência feita pelo Dr. Muxanga, segundo a qual o processo do gradualismo não é novo, mas é nova a base em que se pretende fazer é assentar o gradualismo. O gradualismo nas situações anteriores nunca atendeu a quem tenha ganho eleições ou não. Então, não há gradualismo inspirado também em questões políticas. O tal gradualismo ou refere-se à inexperiência que o próprio governo moçambicano tinha no fenômeno da autarcização, a tendência de que aquelas zonas que eram tidas como sendo, digamos, mais autónomas do ponto de vista de alguma produtividade de caráter econômico, social, o funcionamento da vida daquela povoação tinha mais consistência em relação a outras zonas. E por que fazer tudo ao mesmo tempo? Por que não autarcizar as zonas que parecem poder melhor desencadear as competências e atribuições que têm neste momento e pelas experiências que se tem dos primeiros sítios, vai-se a pouco e pouco completando. O gradualismo seria inspirado nisso e não em questões meramente políticas. O outro remate que queria fazer tem a ver com o fato de dizer que, digamos que o gradualismo obedeceria designadamente ao aspecto de quem tenha ganho em determinada província. Olha, nós, quando falamos de eleições gerais, aqui temos a necessidade de ter algum cuidado na linguagem, porque, na verdade, nas eleições gerais, tu não ganhas numa província, tu obtens maioria. Então, vai uma grande diferença entre isso e confunde um bocadinho as pessoas. E é comum agora ouvir algumas pessoas, ainda bem que não são a maioria, a usarem expressões como: olha, o partido tal ganhou na província tal. O partido tal é que nem temos províncias quando nós falamos de eleições, temos círculos eleitorais. É verdade que nós sabemos que por detrás delas há a figura de província, mas este cuidado na linguagem de não chamar província para eles, chamar círculo eleitoral, tem exatamente a ver com o fato de que tratamos de uma eleição geral,
quem ganha as eleições é aquele que tem a maioria no somatório geral do que resulta dos diferentes círculos eleitorais. Então não posso dizer que o partido tal ganhou na Zambésia. É perigoso isso, porque cria nos próprios zambesianos, nos próprios maputenses, nos próprios gazenses, a ideia de que, olha, o vencedor destas eleições ao nosso nível foi o fulano, mas não se fala assim. É por isso que tenho insistido também no sentido de dizer que, se pretende institucionalizar esta figura da autarquia provincial, significa que temos que lutar e nos batermos para que, tendo sido aprovada esta legislação, expurgando-se, dentre outros aspectos, esta questão de que a nomeação dos seus titulares vai ser inspirada no tal acórdão, isso teria mesmo que sair. Aí eu concordaria de facto que o assunto não avançasse se tiver que manter isso. Temos que ter cuidado de que, se nós pretendemos que tenhamos esta instituição, a autarquia provincial, de realizar uma eleição apropriada. Portanto, não pode apanhar a boleia das eleições gerais ou das eleições autárquicas que temos vindo a fazer até agora. Tem que ser uma eleição específica. Por quê? Urge, em atos desta natureza, desta nobreza política, respeitar o eleitorado. As pessoas foram às urnas no dia 15 de outubro para elegerem um Presidente da República, os deputados e os membros das Assembleias Provinciais. É uma grande surpresa para o eleitor chegar agora e dizer que, olha, eu quero pegar no resultado daquelas eleições, enquanto tu foste à urna e ias escolher determinado tipo de dirigentes, para determinar quem que vai te dirigir também num outro âmbito. Portanto, é um pouco desilusório para um eleitor atento, e como temos muitas pessoas atentas agora, há muita crítica, quer na mídia, quer a nível das redes sociais, quer a nível de conversas de bar, o moçambicano evoluiu bastante, já não é a mesma pessoa. A capacidade escolástica que as pessoas têm agora é outra, a capacidade crítica, a intervenção da mídia que ajuda as pessoas a abrirem o seu brain para outro tipo de abordagem, cada vez mais crítico, é cada vez maior. Então, não se explica facilmente há mesmo aquela mamana do mercado para dizer que, olha, queremos usar os resultados daquelas eleições para fazer um outro tipo de escrutínio já no computador. E, portanto, é um bocadinho complicado. Estou a ser convidado a ir ao intervalo, vou dar-lhe apenas 30 segundos para rematar e vamos ao intervalo. O que eu queria dizer é o seguinte: esta audição pública, conforme o Dr. Suazi disse, e disse muito bem, é preciso que fique claro que o que vai imperar aqui não é apenas a opinião dos juristas, porque a verdadeira consulta pública pode ser encontrada na Miramar e na STV. Eu penso que a vossa produção vocês podem selecionar aquelas cassetes. Até vou propor à Assembleia, para vocês mandarem-se para a Assembleia, para ver onde é que está a verdadeira maioria do povo moçambicano, o que é que o povo daquelas províncias pretende. Muito obrigado. Obrigado. Vamos sair agora para um curto intervalo, voltamos no próximo bloco e continuamos a olhar para mais assunto que fez a nossa semana. Até já e não sai daí.